Olá, galera do Supletivo Maria Helena. Vamos a mais uma aula de História. Só dando aí uma recapitulada, no que a gente viu na aula passada. O nosso primeiro projeto de Constituição criado em 1823, logo após aí o processo de independência. Como os brasileiros apoiaram Dom Pedro I no processo de independência, ele criou aí uma assembleia somente com essa elite brasileira para elaborar aí o primeiro projeto de Constituição do nosso país. Ao ter o reconhecimento desse projeto de Constituição, Dom Pedro I viu que esse projeto diminuía seus poderes, restringia seus poderes no país. Então, ele teve que mandar fechar essa Assembleia e aqueles deputados que reagiram foram presos e alguns foram expulsos do país. E aí o próprio Dom Pedro I elaborou um outro grupo de pessoas da elite, que eram fazendeiros, grandes proprietários de terras e também comerciantes. Ele criou aí um grupo de pessoas para lhe ajudar a criar uma nova Constituição. E essa nova Constituição de 1824, criada especificamente pelo imperador Dom Pedro I, com a ajuda, lógico, das pessoas da Assembleia, essa Constituição de 1824 foi considerada aí a nossa primeira Constituição, porque foi ela que foi colocada em prática e os brasileiros tiveram que obedecer. Lembrando que, como Dom Pedro I era português, lógico que na Constituição de 1824 tinha aí vários privilégios para esses portugueses, deixando aí alguns grupos da elite brasileira insatisfeitos com essa Constituição. Mas, mesmo que não tenha sido uma Constituição 100% a favor dos brasileiros, foi a primeira Constituição a ser colocada em prática no nosso país. Essa Constituição aí de 1824. Na Constituição de 1824, era formado aí 4 poderes: o judiciário, o legislativo, o executivo e o moderador. No judiciário, o judiciário era formado aí por juízes e tribunais. Esse grupo era responsável pelo órgão do Supremo Tribunal da Justiça. E esse grupo de juízes aí eram escolhidos pelo imperador. Legislativo. O legislativo era composto aí por senadores e deputados. O cargo de senador e deputado era de extrema importância, pois era o grupo aí responsável pela criação das leis que teriam que ser aprovadas aí ou não pelo imperador. O cargo de senador era vitalício, era para toda a vida. Já os cargos de deputados só duravam 3 anos. Lembrando que esse cargo de senador, esses senadores eram escolhidos pelo próprio imperador. Nós temos aí os outros 2 poderes, certo? O executivo e o moderador. O executivo era exercido pelo imperador e seus ministros. Esses ministros, juntamente aí com o imperador, tinham o poder de governar e administrar todo o país. O último poder, que é o moderador, era exclusivo do imperador. Isso significa que o poder moderador ele era acima dos outros 3 poderes. Então, podemos dizer que o imperador unicamente era o único responsável por nomear senadores, juízes, ministros para compor o seu governo, certo? Então, o imperador era a autoridade máxima, era a maior autoridade aí dentro da Constituição de 1824. Existia também nesses poderes da primeira Constituição
um grupo de aconselhamento, certo? Chamado de Conselho do Estado. Esse grupo ajudava aí nas decisões políticas do imperador. Excluídos da Constituição de 1824. Esses excluídos está se referindo aí às pessoas que não podiam votar nessa Constituição, que era a maioria dos homens, todas as mulheres não tinham direito a voto na Constituição de 1824, nem os escravos, nem os índios, certo? Para alguém ter o direito a votar nos deputados, eles tinham que ter, no mínimo, uma renda anual de 100 mil réis. Caso contrário, não tinha o direito a votar. É por isso que a maior parte da população, nessa Constituição de 1824, não tinha o direito de votar. Assim como existiam regras para votar, também existiam aí algumas regras para alguém que quisesse se candidatar. Por exemplo, se alguém quisesse se candidatar a deputado, ele tinha que ter, no mínimo, uma renda anual de 400 mil réis. Se alguém quisesse se candidatar a senador, ele tinha que ter, no mínimo, uma renda anual de 800 mil réis. Com esse estabelecimento aí de uma determinada quantia em dinheiro, isso garantiu aí a participação somente da elite na política. Tanto a elite brasileira, que eram os grandes comerciantes. Na Constituição de 1824, também ficou estabelecido que a religião oficial do nosso país seria o catolicismo. Lembrando que todos os membros da igreja deviam aí obediência ao imperador. De certa forma, essas pessoas da igreja era como se fosse aí uma espécie de funcionários do imperador. Objetivos predominantes das elites. As elites que participaram da independência e da organização política do país não constituíam um grupo homogêneo e harmônico. Lembrando que a elite dos portugueses, que era formada aí pela maior parte dos comerciantes, eles desejavam que o imperador continuasse sendo o único representante aí com poder absoluto para governar o país, certo? Nós tínhamos também o outro grupo de elite, que era formado aí por brasileiros, geralmente a maior parte deles proprietários de terras, grandes fazendeiros. E essa parte da elite, que eram brasileiros e esses proprietários de terras, eles tinham objetivos diferentes dos portugueses. Enquanto esses portugueses queriam aí a permanência do poder total e absoluto nas mãos do imperador, esses brasileiros, que eram os grandes proprietários de terras, eles desejavam uma liberdade maior, desejavam aí maiores poderes, principalmente nas províncias, certo? As províncias, na época, hoje a gente chama de estado, mas na época era as províncias. Então, essa elite, a elite brasileira, ela defendia uma liberdade maior para os brasileiros, tanto na área da política, para escolher seus representantes, como na hora de governar as províncias, que são os estados atuais, certo? Então, existia aí uma grande rivalidade entre esses grupos da elite predominante do primeiro reinado, que é o período imperial aí com Dom Pedro I, certo? Vamos finalizar aí a nossa aula de hoje. Vou passar uma pesquisa para vocês, certo? Que vai ser colocada no grupo
Eu espero que todos façam, prestem bastante atenção no conteúdo e façam a pesquisa, certo?